queridos coiseiros, o mês de maio começou, o Dia do Trabalhador foi ontem, espero que vocês tenham aproveitado bem muito. Parabéns a todos os trabalhadores que fazem este planeta trabalhar. Somos todos formiguinhas, mas lembre-se, você também é importante para todo esse progresso material e espiritual. Mas lembre-se, trabalho espiritual é importantíssimo, não é só material não, hein? Se liga! Vamos iniciar a nossa noite de hoje com aquela alegria e o coração repleto de gratidão, com muita luz. Sim, isso mesmo, estou igual, gente, um glitter brilhando no escuro, igual o glitter no show da Madonna sábado, que já estou de prontidão. Então, vamos fazer o seguinte, uma prece inicial antes que eu cante Holiday. Eu gostaria de chamar ela mesma, a nossa blonde girl, a nossa esmeraldinha da terra dos monólitos, Isabel Martins. É tanta joia, não é, nessa rádio? Que maravilha. Boa noite a todos e a todas. Possamos nós, em pensamento, elevarmos-nos ao Mestre querido. Tanta gratidão em nossos corações. Passamos um dia, mais um dia aqui reunidos, mais um dia em nossos trabalhos, nossos lares. Como é bom podermos ter essas oportunidades. Gratidão, Jesus, por esse momento, por esse encontro na rádio. Envolve o nosso convidado de hoje muita luz e que através dele possamos sair daqui, desse momento melhor. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Menino, cadê ele com o seu volante nas picapes? Isso mesmo, ele dá um drifting e você fica, menino, tu sentiu? Aí eu digo, eu senti. A picape do DJ JP pegando fogo de tantos hits. Bora, DJ JP, acalmar o meu coração de todos esses ouvintes. Essa você conhece bem. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo tempo, meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso
alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz. Em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Eu tenho paz. Não posso entender no meio do deserto. Eu desde a esperança em ser. Eu tenho paz. Oh, oh, oh. Na, 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 tenho paz. Eita, menino, que noite bonita neste 2 de maio de 2024. Um pós-feriado para você que aproveitou em família, descansando, ou foi à praia, ou levou um caldo de uma onda e se confundiu com a água viva, mas era um saco de plástico e veio na sua mente: salve as árvores, salve o oceano. Vamos iniciando nossa noite com muita alegria, o coração repleto de gratidão, porque mais um mês se inicia e este mês é o mês das mães, é o mês da Mãe Maria, mãe de todas as mães, Maria de Nazaré. Mas vamos receber hoje o nosso convidado, que vai falar sobre um tema muito bom, viu? Ele é o seu Alcides, do Centro Espírita Lar dos Humildes, e ele vai falar sobre: é permitido abrandar o sofrimento do próximo? E aí, seu Alcides, aí para o pessoal do chat, como é que a gente vai abrandar o sofrimento do próximo? Conta aí. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez para conversarmos, né, sobre esse tema que está exposto aí na programação, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 27, e que Allan Kardec, né, fez uma pergunta à espiritualidade. Está me ouvindo bem, Iraci? Allan Kardec fez essa pergunta à espiritualidade: deve alguém pôr termo, quer dizer, acabar, não é, as provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Então, pergunta, né, resumindo, será que a gente pode acabar ou aliviar a prova do nosso semelhante, do nosso irmão, quando a gente possa, ou devemos deixar que elas continuem segundo os desígnios divinos? Aí, essa resposta foi dada em Bordeaux pelo espírito Bernardin, e diz assim: já vos temos dito a respeito muitíssimas vezes que estás na terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as provas têm de seguir o seu curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Então, aqui nós observamos, que a resposta é maior. Vamos parar só aqui um pouquinho para a gente comentar.
Nós sabemos, nós espíritas sabemos que estamos na Terra não por acaso. Não estamos de volta à reencarnação, não por um acaso, um descuido das leis divinas que nos permitiram voltar. Não. Nós voltamos seguindo um planejamento sério, organizado e amplamente projetado para a nossa evolução. E como nós já estamos na Terra há milênios, e que nessas nossas existências anteriores nós cometemos determinadas falhas, determinados erros, e isso não é difícil de se verificar, basta que a gente olhe a história, os acontecimentos, não é, passados, tanto na época do cristianismo, como muito antes, né, na Grécia, em Roma, em Cartago, no Egito, nós vamos ver que certamente passamos por esses países, né, em outras encarnações, com outras fisionomias, com outros nomes. E nessas existências anteriores, pela nossa ignorância, ou seja, pela falta de conhecimento, pela falta de aptidões e por não termos uma visão de futuro espiritual, é certo que nós cometemos abusos, cometemos crimes contra os nossos irmãos em humanidade, e isso veio acumulando e chegou o momento que nós não podemos mais continuar com esses débitos. Então, retornamos e estamos resgatando-os. Basta que a gente olhe para o lado ou olhe para trás, que nós vamos ver que a fila é grande, né, de sofrimento. Esse sofrimento não é por acaso. Esse sofrimento é a oportunidade que recebemos para resgatar esses débitos. Então, algumas pessoas, por ignorarem esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, elas acham algumas acham, né, que por estar sofrendo, a criatura precisa dar curso a esse sofrimento. Então, não vamos fazer nada para ajudar, para aliviar, para abreviar esse sofrimento. Alguns pensam assim, outros pensam pior ainda. Se estamos na Terra, estamos espiando, então vamos fazer com que aumentar um pouco mais esse sofrimento dele, para que ele possa ganhar mais créditos. Por exemplo, se sabemos que uma pessoa ao nosso lado, onde moramos, está passando necessidade, está passando fome, e se tivéssemos um pensamento como esse, então vamos deixar que ela passe mais fome ainda, para que ela pague tudo que ela fez, né? É mais ou menos isso que esse espírito Bernardin está dizendo nessas primeiras linhas, né, que ele psicografou lá em Bordeaux. Nós espíritas sabemos que já foi até falado, né, que estamos na Terra para evoluirmos, e estamos no momento de resgate, no momento da separação do joio e do trigo, aquela parábola de Jesus. Nós sabemos que a lei divina, ela é justa, sábia e perfeita. E que se esses nossos irmãos estão entre nós, é porque essa lei sabe e nos oferece a oportunidade de ajudá-los, e nesse trabalho de socorrê-los, de ajudá-los, nós iremos construindo créditos futuros para nós, porque não tem ninguém na Terra que não tenha débitos a expiar. Então, ao fazer isso, certamente os nossos débitos serão aliviados, ou então, se forem poucos, estaremos conquistando créditos para futuras reencarnações. E ele diz assim:
Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que sigam o seu curso. Mas dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, o espírito Hilário Silva, ele conta que lá em São Paulo, numa padaria, certa manhã, estava um advogado no telefone. Naquela época não havia celular e haviam telefones, né, em alguns comércios, ou então os orelhões no meio da rua. E ele estava dentro dessa padaria, comunicando com o cliente, quando ele viu que um homem entrou na padaria e ele trazia um semblante muito abatido, um aspecto doentio, e esse homem ficou namorando uma cesta de pães que estavam em cima do balcão. E o dono da padaria, já acostumados, né, com os larápios que subtraíam seu produto da sua fabricação, que era o pão, ele estava olhando de canto de olho. Né? E, de repente, o homem avança para pegar um pão, mas ele estava fraco. E foi fácil para o dono da padaria segurá-lo e começou a gritar: ladrão, ladrão. E esse advogado, quando viu a situação, ele tinha um coração muito generoso, ele coloca o telefone no gancho e vai até o dono da padaria e diz: o que foi? O que houve? Ele disse: o senhor não viu que ele estava roubando um pão? Ele disse: não, eu fiz sinal para ele pegar. Eu vou pagar, quanto é? Aí o dono da padaria ficou desconfiado, né? Mas se ele estava oferecendo dinheiro, ele aceitou e soltou o homem. E o advogado, então, abraçou ele pelo ombro e saiu pela rua com os pães. E no meio da rua ele disse assim: rapaz, você sabe que você poderia pegar 3 anos numa prisão por causa disso? Ele disse: não, mas na hora eu não pensei. Eu estava no hospital, eu estou com tuberculose, mas eu não conseguia comer, porque eu sabia que em casa minha mulher e meus 4 filhos não tinham o que comer. E eu então saí desesperado e vi aquela padaria, não ia chegar em casa de mãos vazias. Ele disse: vamos até a sua casa. Chegando lá, ele subiu, né, era uma comunidade muito carente, uma favela. E quando ele chegou naquele barraco simples, né, quase nada, somente um cubículo, e ele viu a esposa e os 4 filhos realmente, e eles se espantaram por o pai estar chegando com aquele companheiro, e ele confirmou que tudo era verdade e disse para ele assim: olha, vou deixar aqui uma soma em dinheiro com a sua esposa para ela fazer compras, e todo mês eu vou trazer alimentação e vou trazer também recursos para que ela possa comprar aquilo que a gente consome no dia a dia, né? Além dos produtos secos, né? Arroz, feijão, farinha. E levou o homem ao hospital e disse: você pode ficar internado agora, que eu vou cuidar da sua família. Aí ele ficou tranquilo, né? E depois que o homem recebeu alta, ele arranjou um emprego para ele e disse: bom, agora você segue sozinho, porque você já tem um emprego, você já está curado,
sua família está bem, então siga o seu curso. Tudo bem. Esse homem, ele fez isso que o Espírito Bernardin está dizendo, né? O que eu posso fazer para suavizar a prova do meu irmão? Mas acontece que a espiritualidade, ela nunca deixa nada sem respostas. E esse mesmo advogado, certo dia, muito tempo depois, ele não se lembrava de mais nada, ele foi para o aeroporto para pegar um avião para o Rio de Janeiro. Ia fazer um trabalho que ia lhe render muito dinheiro. E quando ele estava naquela época, né, não tinha essas ligações que já entra dentro do avião, a pessoa tinha que entrar, caminhar e subir a escada. E ele estava no saguão, quando ouviu o chamado para o voo, ele se dirigiu para o portão, quando de repente aparece aquele homem. Estava corado, forte, e abraçando ele, muito obrigado, ele querendo se desvencilhar para pegar o avião, e o homem não deixava, e o avião subiu. Aí, de repente, o homem sumiu. Ele disse, mas puxa vida, isso é maneira de retribuir o que eu fiz por ele. Aí foi para casa chateado, ia perder uma quantia boa, né, daquela transação. Quando ele chega em casa, a esposa ficou assim assustada. Você voltou, foi esquecer alguma coisa? Aí ele contou o que havia ocorrido, né? Muito chateado, que o homem não deixou de pegar o avião. A televisão ligada, como de repente deu aquele anúncio, né, de reportagem extraordinária, e na reportagem dizia que aquele avião havia caído logo após ele ter subido, né? E não sobreviveu nenhum tripulante, nenhum passageiro. Aí ele mudou. Aí, de zangado, ele ficou assim perplexo, né? E foi até com a esposa até a residência daquele homem. E lá chegando, ele esbaforido, né? Tá assim muito empolgado, agradecido. Eu quero agradecer. Cadê ele? Cadê ele? Ela disse assim: tem 6 meses que ele morreu. 6 meses que ele já partiu. Quer dizer, aquele homem, aquele espírito, ficou tão grato pelo que ele fez por ele, pela família dele, que, como dizem, né, um bem nunca fica sem resposta. E Deus usa as criaturas para ajudar as criaturas. Então, nós somos instrumentos de Deus. E não devemos nem deixar de lado o sofrimento dos nossos irmãos, mesmo sabendo que a doutrina espírita nos ensina que ninguém sofre por acaso. E quem está sofrendo está quitando seus débitos, está se libertando para evoluir. Mas, mesmo assim, devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para suavizar essas provas. E fazendo assim, certamente a espiritualidade buscará meios de suavizar a nossa também. E o Espírito continua dizendo assim, Bernardin: ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor. Estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. E ele encerra dizendo: não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer,
revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos, pois, desculpem, como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Eu não sei se eu já esgotei meu tempo. Paloma. Não, esgotou não, Salsicha. Fique à vontade. Me dê um toque aí, viu? Então, essa mensagem, né, além de ser tocante, belíssima, ela vem expor uma grande verdade, né? Quando ele diz aqui, todos estáis na terra para expiar. Ou passamos por provas, ou estamos alguns passando por expiações. As expiações, nós sabemos que são mais cruéis. Cruéis aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus, que não vê corpos. Deus, Jesus, o nosso governador planetário, ele sabe que os corpos são como vestimentas, que vamos trocando a cada nova reencarnação. Então, diante de acontecimentos sinistros, né, tormentosos, como estamos vendo agora no Rio Grande do Sul, que choca, não é, os nossos corações, ver pessoas sofrendo, pessoas desencarnando, nós sentimos e devemos ter esse sentimento de solidariedade, sim, mesmo sabendo que nada acontece por acaso, mas que devemos suavizar, devemos movimentar todos os nossos esforços, todas as nossas posições e situações para aliviar o sofrimento do nosso irmão, do nosso próximo. E fazendo isso, nós estaremos conquistando a simpatia e a amizade desses protetores, desses nossos irmãos. Então, quanto mais ajudarmos a aliviar, a carregar o peso do nosso irmão, mais a espiritualidade se preocupará em aliviar o nosso peso também. Agora, devemos fazer isso não com a intenção de ganhar, não com a intenção de aliviar os nossos débitos, mas fazer espontaneamente, fazer por um dever de caridade e até mesmo por obrigação, porque se estamos na Terra e se todos nós sofremos, né, privações, dificuldades, todos nós, então, devemos estender as nossas mãos e ajudar uns aos outros, porque, segundo Francisco de Assis, é dando que se recebe, é ajudando que somos ajudados. Então, a nossa visão espírita, que é uma visão mais longa, que enxerga mais longe, ela não deve ser usada para simplesmente olhar e pensar, não, esse irmão está sofrendo, é porque ele merece. Não, jamais poderemos pensar assim. O espírita, então, jamais. Porque, pensando assim, ele está afastando de si as oportunidades de aliviar o peso das suas reencarnações anteriores. E é ajudando que somos ajudados, né? Repetimos. E essa mensagem desse Espírito Bernardin, ela nos toca porque ele faz com que os nossos olhares se voltem para o passado. E se nós julgarmos, digamos assim, fizermos um julgamento, que não é coisa que não devemos fazer, mas se por acaso fizermos um julgamento a respeito de alguém que está passando
por provas difíceis, certamente nós também temos um passado que não nos lembramos. Então, só por esse fato de não lembrarmos nosso passado, nós devemos respeitar o sofrimento dos outros, porque certamente, talvez ainda não iniciamos o resgate das nossas provas, das nossas quedas, mas se não resgatamos, um dia teremos que resgatar, pelo amor ou pela dor. Pelo amor é fazendo isso, é ajudando os nossos irmãos, é aliviando a sua carga, dividindo com ele, não é, o peso que ele está carregando, assim como o Cirineu aliviou o peso, né, da cruz quando ajudou ao mestre a carregar o madeiro até o local do suplício. Então, é mais ou menos isso, né, que nós tínhamos para conversar, e qualquer dúvida, né, vamos tentar responder. Excelente, seu Alcides. E aí, gente, bora pro intervalo? Bora, DJ JP, solta o som, rapaz, que já já a gente volta com Pinga Fogo. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Pedro está fechado. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Vales la lei. Estamos de volta, menino! Pense no cuscuz bom, viu?
Pois tá aí. Pois agora vamos começar o nosso segundo momento, que é o Pinga Fogo no Cuscuz. E aí, gente, de prontidão para fazer a pergunta para o seu Alcides. Quem dá mais? Quem dá mais? Ela mesma, Françoise Marie Parlez-vous, menine, que ele é cotetuá. Esse teu francês, ai, 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 ai. Gente, a todos, boa noite. É assim, com muita satisfação que a gente está na rádio e recebendo esse convidado tão especial que o é. Mas o tema de hoje é permitido abrandar o sofrimento do próximo. Aí eu pergunto, e aqueles que gostam de sofrer? Como é que fica a situação? Aí já é uma outra questão, né? Dizem, né, que na Índia tem a vida social indiana, né? Ela é regida por castas, né? Então tem as castas superiores, né, os brahmanes, e a última são os párias. E os párias, eles são limpadores de privada, né? Eles fazem o serviço mais sujo, carregar cadáveres. Eles são tratados com muita humilhação. E dizem, né, que eles são assim porque eles têm débitos muito graves a resgatar. E eles próprios não aceitam ajuda. É mais ou menos isso que você está dizendo, filha. Eles não aceitam ajuda porque acham que eles precisam sofrer para pagar o mal que eles cometeram. Mas isso é ignorância, porque, por pior que tenhamos agido no passado, Deus é um Deus de misericórdia. Ele é justo, mas é misericordioso. Então, a justiça dele se aplica para a nossa evolução. Então, nós devemos aceitar, sim, qualquer ajuda que venha para aliviar o peso da nossa cruz. Tá? Isabel levantou a mão. É contigo, Isabel. Foi. É interessante essa mensagem que Bernardão trouxe, que às vezes a gente pode pensar assim, não, mas ele está falando isso, é muito fácil falar quando está lá na espiritualidade, né? Quando a gente está lá, tudo é muito fácil. Quando a gente está aqui na vestimenta carnal, passando pelas dificuldades que as formas nos obrigam, né? As vicissitudes. E aí, Alcides, eu estava lendo aqui, no livro Céu e Inferno, esse irmão dá uma comunicação, né? E ele se encontra lá com um espírito feliz e vai nos falar exatamente de todas as dificuldades que ele passou aqui. Ele fala que mal tinha o pão para alimentar os filhos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquelas pessoas que aguentam as suas dificuldades com resignação e aquelas pessoas que aguentam se queixando. Tem diferença? É a mesma coisa? É totalmente diferente, né? Aquele que recebe as provas e é resignado, não se queixa, é uma pessoa sempre para cima, não é? Como já temos visto em alguns casos, esses são espíritos que estão já em finais de prova. Ele já tem consciência que ele está terminando. E aqueles que são revoltados, eles são ainda principiantes. E é a mesma coisa que pegar um empréstimo e no dia de pagar o empréstimo, todo empréstimo tem um juro, reclamar dos juros que tem que pagar, não é? Então, a reclamação, ela aumenta um pouco a dívida, ao invés de atenuá-la, a reclamação, a revolta, elas fazem com que as provas tenham um pequeno acréscimo, porque não foram bem acolhidas. Mas os espíritos que aceitam sem murmurar, sem reclamar, esses espíritos já estão no caminho da quitação dos seus débitos. Eles já sentem interiormente que está perto de terminar essa dívida. Tá? No caso de Jesus, quando Jesus esteve aqui entre nós, a gente sabe que ele não é parâmetro porque ele é o governador da terra.
ele é o cara, né? Então, mas Uhum. ele, quando cura, ele curou indistintamente ou ele olhou para aquelas criaturas que estavam precisando ser curadas? Não. Jesus tinha a dupla vista, né? A dupla vista é o seguinte, não é duas vistas a mais, não, né? Não são 4 olhos, né? A dupla vista é enxergar profundamente, né, a alma humana. E ele sabia quem estava em condições de receber a cura e quem não estava em condições. Então, ele só curou aqueles que já estavam em condições de receber, porque senão ele estaria passando por cima da lei do Pai, das leis que foram criadas por Deus, que é o nosso Pai e que é o Pai de Jesus também. Essa história de que Jesus é Deus, a gente respeita, né, os outros religiosos que pensam assim, mas nós não pensamos, sabemos que Jesus é criatura e não criador. E ele, então, ele sabia quem estava em condições de receber a cura e quem não estava. O próprio Zé Arigó, ele sabia quando a pessoa estava propensa a receber a cura e quando não. Uma vez foi um casal de médicos com câncer procurá-lo e saíram de lá muito revoltados, porque ele disse que não ia curá-los. E quando ele saiu, ele disse: esses dois aí exterminaram muita gente na vida anterior, então eles têm que continuar com esse câncer, porque se eles ficarem curados, eles vão fazer novas atrocidades. Então, eles precisam ir até o final do resgate. Ele sabia. E se ele sabia, Jesus não saberia, que é muito mais evoluído, né? Pronto, vou aproveitar essa questão aí da Fran. E as pessoas que buscam, vocês na casa espírita, a sua cura espiritual, né? Essas cirurgias aí que a gente vê tanta gente desesperada indo atrás, tanta gente desesperada atrás de uma carta ou alguma forma de se curar ou ficar milionário. Essas pessoas, o que é que elas vão receber? Como é que vai ser atendido esse pedido delas? As suas preces serão ouvidas? A ignorância nossa, né, em termos de conhecimento, é muito grande ainda, principalmente de quem não é espírita. Quem é espírita ainda é muito ignorante, como eu, mas quem não é espírita ainda é pior. Então, as pessoas olham para essa vida como se essa vida fosse a definitiva, como fosse a única. É assim que eles foram ensinados, não é que só vivemos uma vez. Então, se desesperam quando surge uma doença terminal, uma doença mais grave, eles querem a cura. Mas, olha, vamos lembrar que aqueles que Jesus curou morreram depois. Todos eles, não é? Todos eles morreram. Jesus curou os corpos, mas eles não curaram o espírito, porque o importante da vinda de Jesus não era a libertação do corpo, não era a libertação do jugo romano, era a libertação do espírito, era aprender que essa vida é uma vida muito curta, muito rápida, e que ela não é uma única vida. Nós voltamos e voltaremos muitas vezes mais. Então, aquele que já tem o conhecimento aprofundado do Espiritismo, doente, sabendo, né, que essa doença vai levá-lo de volta ao mundo espiritual, ele não se revolta porque sabe que vai voltar para o mundo real. O mundo real é o mundo espiritual. Esse mundo aqui é fictício. Agora, a ilusão da prisão à matéria dá ao espírito encarnado aquele medo de morrer. Mas se todos soubessem, ou se lembrassem de como lá é muito melhor do que aqui, em termos de sensação, de alívio, de leveza, não é? Não pensariam assim, e desesperadamente buscar a cura. Agora, dizendo isso, eu não quero que as pessoas pensem que devemos aceitar e sentar e ficar esperando que a morte chegue, não.
vamos lutar, porque tem muita coisa boa aqui, mesmo que seja passageira, mesmo que seja ilusória, nós temos os nossos entes queridos, que não é bom, a gente não gostaria de deixá-los assim de um momento para o outro, mas teremos que deixar um dia, não é? E isso faz parte da evolução. Agora, o Espiritismo vem abrir os olhos, que a gente não busque somente a cura do corpo. A cura do corpo deve ser secundária. A cura principal é do espírito, porque sabemos que vamos deixar tudo aqui. Tudo que é material vai ficar. Só levaremos o que nós trouxemos e que conquistamos em termos espirituais. Tá? Fala, Iraci. Boa noite. Obrigada, Alcides, por ter aceito o convite. Mas, em relação a essa questão, eu lembrei agora das suas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Curadares foi chamado para curar, assim, foi presencial e tinha uma pessoa com deficiência visual. E que ele explica que ele não pode curá-la, porque a permissão vem de Deus, certo? E é muito interessante isso, porque ele explica que não cabe a ele, que seria muito fácil para ele satisfazer aquilo, mas que não satisfazia os desígnios de Deus, e que ele iria ver, mas que a pessoa se conformasse com a situação de deficiência visual. Isso é muito interessante. Eu queria que você, em cima disso, comentasse essa explicação do Curadares no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desse assunto. Você foi muito feliz nessa sua pergunta, Iraci, porque realmente é um capítulo, né, que as pessoas ficam assim, puxa, mas ele curou tanta gente quando esteve no mundo, não é? Mas não é quase a mesma questão da Françoise e da Isabel. Não é todo mundo que está em condições de receber a cura. Provavelmente ele viu que ela precisava passar por aquela expiação, que é a falta da visão, né? A visão material, ela precisava passar para ficar curada espiritualmente. Tem um filme que eu guardo assim com muito carinho, é O Manto Sagrado. É um filme antigo, né? Na época do cristianismo. E tem uma localidade, a história se baseia, eu não vou dar o spoiler não, tá? Eu vou contar mais ou menos assim. Jesus começa no momento da crucificação, e tem aqueles pegam o manto de Jesus, começam a jogar os soldados, né? Jogar dados, e tem um que ganha, o oficial. E quando aquele oficial ganha e pega aquele manto que ele bota no peito, ele sente uma angústia muito grande e larga, e o servidor dele, né, o escravo dele, que era cristão, pega o manto e foge. E esse centurião, ele volta para Roma, mas ficou doente, ficou perturbado. E lá disseram, e ele chegou à conclusão que ele só voltaria ao normal quando ele pegasse aquele manto. Aí ele volta e vai atrás daquele escravo, e não consegue encontrá-lo. Vai encontrá-lo depois, mas antes de encontrá-lo, ele saiu procurando, né? Ele chega numa aldeia e viu uma jovem muito bonita. E como ele chegou à noite, ela estava cantando, ela tinha uma voz linda. E no dia seguinte, quando ele, à luz do dia, ele foi conversar com ela e viu que ela era cega. E ela tinha, assim, uma disposição espiritual maravilhosa. E ele ficou assim encantado. E ela falou de Jesus. E ele disse, mas Jesus... Aí se lembrou do manto. Ela disse, Jesus passou por aqui. Aí mostrou um meninozinho jogando bola, né, com os outros, correndo. Pois é, você vê aquele menino, você está vendo ali? Aquele menino, ele tinha os pés totalmente tortos e Jesus o curou. Aí ele disse assim, bom, se ele curou o menino, por que ele não curou você da cegueira? Ela disse, não me curou da cegueira, mas me curou interiormente. Eu era muito revoltada, eu estava todo mundo mal, e depois que ele me curou, eu olhei a vida agora com
como a vida é maravilhosa. Então eu canto, e o meu canto suaviza os amargores deles. Quer dizer, ele não curou fisicamente, ele curou-a espiritualmente. Não é? Então, a mesma coisa o Curadas deve ter pensado, ela não tinha permissão, ele não tinha permissão porque ela não estava apta a receber a cura. Tem que haver permissão, como você mesmo disse, permissão do alto, para que a gente receba. Não é só a gente querer, não é só a gente lutar, a gente deve lutar sim, porque isso é resignação. Agora, vamos também nos conformar depois de tudo procurarmos. Aí tem alguma coisa, precisamos passar por essa expiação. Nós estamos passando assim por um momento muito diferente na nossa esfera de harmonia, vamos dizer assim, vibracional do nosso planeta. E a gente percebe que, querendo ou não, muitas pessoas banalizam aqueles que estão sofrendo, né, o sofrimento do próximo, seja na rua, seja de uma forma pela fome, pelas misérias. Então, eu queria perguntar, o que a gente deve fazer? Porque a gente não pode ajudar todo mundo, mas o que a gente pode fazer para minorar a situação daqueles que batem a porta e pedem pão? Porque para a grande maioria, viram a cara e digam, o problema é seu. Mas aí nós não estaremos sendo cristãos, né? Me dá, assim, às vezes, um vazio interior, porque a gente não pode ajudar todo mundo, mas a gente quer ajudar, não pode. Como é que eu resolvo isso comigo mesmo? De eu sei que a gente faz o que pode, mas nem sempre o que a gente pode fazer nos dá esse retorno. A espiritualidade diz que nós devemos ajudar no limite das nossas forças, ou seja, aquilo que está ao nosso alcance. Devemos fazer sem nos preocuparmos se aquela pessoa está nos enganando ou não, porque tem muita gente que diz, não vou dar não, porque ele vai sair daqui e vai vender o que eu dei, ou então o dinheiro ele vai comprar cachaça, vai comprar droga, eu não vou dar. Não, a gente não deve pensar assim. Se nós podemos ajudar, vamos ajudar, porque nós não sabemos o que vai dentro daquela alma. Pode ser que ele use aquilo para o vício, mas quem vai ser responsabilizado é ele, não somos nós. A nossa intenção foi ajudar. Se ele não soube receber a ajuda e aplicar corretamente, é ele que vai responder, não somos nós. Ele que terá a responsabilidade diante das leis divinas, né? E quanto mais ele enganar, mais ele vai sofrer. É tão bom ter o senhor aqui que o senhor nem imagina. Pensa no negócio bom. Paloma, o nosso tempo acabou, é contigo, querida. Eita, menino, que a gente finalizou nossa noite daquele jeito, né? Bora fazer a prece final? Eu gostaria de chamar ela, a nossa querida Françoise Marie, para a prece final. Paloma, eu não sei não, mas eu acho que tu estás comendo. Tenho quase certeza. Eu estava igual a loucura dos anos 80, assim, vai caindo de lado. É o cuscuz, tu tá comendo cuscuz, porque é bom demais esse cuscuz. Então, vamos fazer nossa prece. Então, vamos abrir os nossos corações na noite de hoje. Senhor Jesus, mestre da luz, irmão maior de caminhada, exemplo, guia e modelo que a humanidade tem para seguir. Que sejamos, Senhor, beneficiados na noite de hoje, dentro dos nossos lares, onde quiser que estejamos, que possamos receber benesses luminares em auxílio àquilo que necessitamos. Que o sofrimento, como foi bem discutido na noite de hoje, que esse sofrimento, essa dor interior que carregamos, que sabemos, não só dessa encarnação, mas de muitas encarnações que passamos, que saibamos aplacar,
porque viver vale muito a pena. Que possamos perceber que nascemos para sermos felizes. Que possamos descobrir a felicidade onde quer que esteja, seja no beijo dos nossos filhos, num abraço fraterno, num sorriso de criança, no despertar matinal, no sol que brilha e ilumina, na lua que coordena e equilibra o nosso sistema, nos espíritos da natureza que ampliam a nossa visão de mundo em beleza, na policromia das cores naturais, nas vicissitudes que vemos, na beleza da manhã, do pôr do sol em todo o universo, na aurora boreal, no olhar a quem amamos, no abraçar fraterno daqueles que nos procuram por um apoio, por um abraço, por um ouvido. Que saibamos, Senhor, encontrar a felicidade nas pequenas coisas que encontramos no nosso dia a dia. Muito obrigada e fica conosco durante toda essa semana. Que assim seja. Que assim seja, menino. Fez tua noite bonita. Agradecemos também a presença do seu Alcides por falar sobre este tema e por compartilhar conhecimento aqui conosco pelas ondas do rádio. Bebo bastante líquido. Cuidado nessa época de gripe. Cough, cough, cough. Muda o clima, vem o clima, muda o clima, muda o clima. Vai, fica quente, fica frio, fica quente, fica frio. Cuide-se, prece essencial. Era Picolino Rodrigo. E até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. É isso. Tchauzinho, tchauzinho.